Mas isso não foi, tu não nasceu aí no Canva. Qual que tu é formado em marketing, provavelmente? Sou formado em engenharia de produção. E aí eu fiz MBA em marketing. Eu vou fazer isso aí também, é exatamente o caminho que eu tô trilhando, tá? Felipe, se prepara que eu tô chegando, tu vai ser meu cliente. Cara, quando eu fui escolher a minha carreira, a faculdade que eu ia fazer, eu estava em dúvida entre engenharia, publicidade e economia. Publicidade eu acho que era meu interesse real, mas aí eu fui olhar o mercado, não pagava nem estagiário. Aí eu falei, cara, esse mercado é muito ruim, não vou pra aí. Economia, eu falei, o que eles fazem? Eu não conhecia nenhum economista. Aí eu fiquei assim, cara, o único economista que eu conheço é o cara que fala no Jornal Nacional e essa vaga já está ocupada. E aí eu fui para engenharia, que é onde meu pai já trabalhava, então você vai para aquele lugar mais seguro, mais conhecido. E a minha intenção inicial era engenheiro mecânico, trabalhar com carro, vou trabalhar na Alemanha. E aí você entra na faculdade e você fica, putz, não é isso. Cara, eu vou ficar 5 anos sofrendo, estudando uma coisa desgraçada. Tem até eu sempre fui um bom aluno, estudei no colégio militar. Mas tu era bom de matemática? Era super disciplinado e tal. Aí chegou na engenharia, tinha uma comunidade... A galera tá falando no chat aqui, tipo, eu sou apaixonado pelo Cosmos, tá? O Cosmos é o meu xodó, assim. Tipo, as coisas do meu casamento, muitas coisas eu tenho que eu achei é bem melhor do que o Pinterest na minha visão. Mas o Pinterest é muito bom de relatório. No Orkut que era assim, emburreci na engenharia. Porque você toma tanto na cabeça, você se sente burro em algum momento, porque é super difícil. E eu acho que alguns professores tinham até aquele prazer de tipo, eu vou provar que ele não sabe. E aí eu resolvi, cara, não é esse o caminho, só que eu também não queria desacelerar muito, eu queria me formar logo. Aí eu fui para engenharia de produção, que é uma outra perspectiva, mais ligada à administração, e aí eu segui esse caminho nessa área. Só que eu achei que eu precisava acelerar, eu me formei com 25 anos, então eu acabei atrasando, fui fazer intercâmbio e tal. Falei, vou acelerar e fui atrás de um programa de trainee. Porque o programa de trainee é para você conseguir ser treinados para ser gestor o mais rápido possível. E aí eu fui para a TIM. Eu entrei no programa de trainee da TIM e era um programa bem interessante, assim. Entravam 80 pessoas no Brasil todo e cada ano eles cortavam metade. Tá. Cortado do tipo, parte disso vai ser demitido, parte disso vai ser alocado em outras áreas. Todo mundo sabia ou era... Todo mundo sabia, desde o início, bora, vamos lá. Então era o aprendiz da vida real. E aí, imagina, você entra na empresa, você tem que se provar, você sabe que vai ter avaliações direto e você sabe que você tem que performar para continuar no ano seguinte. Isso cria um ambiente saudável, na tua opinião? Cara, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, era um acordo já bem estabelecido. Tá. Todo mundo que entrou já sabia que ia ser assim. Acho que cria uma tensão que talvez não precisasse existir. Acho que talvez se você entendesse que você ia ser alocado em outra área e não demitido, tirava um fantasma e uma pressão que era real. Assim. Mas eu enxergava isso muito como uma oportunidade. Mas os caras não agiam que nem uns arrombados, sabendo que isso poderia ser demitido, então eu vou me... Carioca é uma desgraça, né? Olha o termo que... aproveitar de uma situação para eu me dar bem, para eu não ser demitido. Eu acho que, assim, tinha muito... Você é um arrombado, vou encher o saco do Felipe. Não, eu acho que, assim, foi muito interessante porque os trainees, eles entravam com uma perspectiva de, cara, eu tenho que me provar, eu quero trabalhar bem. Então a gente era muito bem visto pelos gestores, só que eu acho que também a empresa, ela passa por questões que é do tipo, pô, será que eu não estou beneficiando demais essas pessoas, esse grupo e outros não? Eu, quando estava lá dentro, ouvi isso, e eu acho que tem uma questão pessoal que eu consegui conquistar algumas pessoas, explicar, e eu acho que foi interessante nessa perspectiva, mas eu acho que sempre vai ter lados positivos e negativos. Verdade. A Data está completando 2 anos de aniversário. Cara, eu tenho que pagar isso aqui logo, eu tô irritado. 2 propagandas é foda. Acho que esse modelo ele não é tão saudável nessa perspectiva de você viver com um fantasminha, mas as oportunidades eram interessantes. No final eram 8 pessoas, eu fui uma das 8, eu virei gestor e eu tive um curso na França. Fica 10% então. 10%. E a gente ganhou um curso na França para poder estudar. Então, assim, teve um retorno interessante que não poderia ser dado para os 80. Entendi. Cara, eu sou muito competitivo, sabia? Eu não sei como é que eu reagiria numa situação dessa de trainee, assim, tipo... Só eu ficar 10% e que eu ia ter que me dedicar. Eu ia virar um psicopata, assim, tipo, eu sou muito competitivo e numa situação como essa, tipo assim, cara, eu ia ficar um kamikaze de trabalhar de sol a sol, que não sei, graças a Deus eu não preciso passar por isso. Graças a Deus eu parei com essa lógica competitiva também, assim, mas numa situação dessa, né?
época de faculdade, cara, empresa júnior, eu fiz engenharia de produção também, né? Época de empresa júnior, eu era um psicopata, mano. Eu era um psicopata, eu trabalhava de sol a sol, final de semana não existia, que não sei o que, porque eu achava maneiro também, né? E nessa fase a gente acha maneiro trabalhar. Eu vejo muito pessoas próximas que trabalham no mercado financeiro, que se matam de trabalhar também no mercado financeiro, porque tem essa recompensa financeira, e eles se dedicam muito, assim, pela empresa, eles tornam a empresa o propósito da vida deles. É bonitinho, cara, quando você tem 20 e poucos anos é bonitinho, quando você tá perto dos 30 já começa a ficar meio zoado, assim, principalmente se o negócio não for teu. Eu não sou assim com a Coco, imagina com o negócio dos outros. Eu tenho meio que essa conta, mas eu concordo, eu acho que assim, a gente tem que pensar também o quão saudável é para as pessoas que estão participando disso. Mas eu entendo também que refina bastante a parada. Eu fico pensando, é que eu não sei, né? A gente tá falando de pessoas que se formaram e que estão ali buscando aprender acima de tudo, eu suponho. E né? querendo ser gestor. Tem uma questão que é o seguinte, talvez nem todo mundo queira ser gestor. Uhum. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente se formou mais ou menos na mesma época, tá? A gente tem uma diferença pouca de idade. Quando eu falei pra minha irmã, eu vou fazer trainee, você faz também? Ela, não, eu jamais. Eu não quero ser gestora. Como você não quer? E aí foi engraçado que eu falei, cara, não, peraí, cada um vai seguir um caminho, tem caminho pra todo mundo. Eu acho que é interessante você se conhecer e entender o que cabe melhor pra você. Então, pra mim, super funcionou. E super funcionou porque eu entrei nesse programa e eu tive a oportunidade de rodar em 3 áreas diferentes. Eu tive uma visão geral do negócio, eu consegui desenvolver várias habilidades. Eram 3 anos de treinamento para ser gestor. Então, eu sempre tive interesse em ser gestor e eu aprendi muito durante esses 3 anos. Então, para mim, foi uma baita escola. Que quando eu saí com 28 anos, 3 anos depois de formado, eu estava pronto para gerir pessoas, que é um baita desafio, que Com eu certeza. acho que você tem que ter preparo para fazer isso. Gerir pessoas... Bom, gerir pessoas geralmente é um desafio dentro das empresas, né? A gente... Ou as pessoas... Não é um desafio, é o maior desafio de qualquer negócio é gerir pessoas. Vocês não têm absurdo. Depois partem do princípio que, tô lidando com um adulto, vai ser suave, a gente vai falar uma parada aqui, se entender e vambora, a gente sabe que a realidade não é assim, não. Tu tem um time de, contando todo mundo aí, 17 contigo, né? 17 é um tanto, é gente pra cacete, mas felizmente, nesse ponto de vista, não são 300, né? Quais são os probleminhas, ou qual que é o problema comum que acontece em grupos grandes e grupos pequenos, cara? Cara, o Igor, vocês podem odiar o Flow, fica de boa aí vocês, mas o Igor, ele é um bom entrevistador, cara. O Igor, ele é um bom entrevistador, tá? Ele tem umas perguntas muito sagazes, ele tem um jeito muito natural de entrevistar, eu gosto muito disso. Eu sou criança que cresci assistindo o Jô Soares escondido, né? Com meu pai, assim, minha mãe não deixava, porque ia me atrapalhar no colégio, mas eu assistia com meu pai, assim. E, cara, eu não sei se vocês têm esse encanto, assim, mas eu tento muito, até aqui nas lives e tal, tipo, quando eu vou fazer live com alguém, vou ter aula com alguém e tal, eu tento muito ter essa pegada de ser um bom entrevistador, sabe? De mostrar uma atenção genuína e fazer umas perguntas boas, assim. Porque essa é uma pergunta que provavelmente o Felipe vai dar uma gaguejada. Eu não preciso nem assistir o corte pra saber. É uma pergunta que você vai pegar um entrevistado no contrapé. Se o cara não for bom de improviso, se o cara não for bom de conectar as ideias dele, ele dá uma derrapada, sabe? Eu não sei se ele vai gaguejar, mas eu imagino que ele vai dar uma... Opa, peraí, não é bem assim e tal, vai dar uma desconversada. Eu gosto muito dessa habilidade, cara, de ser um bom entrevistador. Eu acho, inclusive, que a habilidade de ser um bom entrevistador te torna um excelente criador de conteúdo. Eu acho que uma questão que você falou muito bem, assim, gerenciar pessoas, ele parece uma ciência exata, do tipo, eu tenho aqui um método e eu vou aplicar, mas a gente está lidando com humanos. E eu não sei o que o Igor passou na vida dele, eu não sei qual é o teu background, eu não sei qual é o teu interesse, as tuas motivações. E cabe a mim entender um pouco mais como é que eu vou trazer isso e te conhecer um pouco mais para fazer com que você venha para o meu lado e a gente cresça junto, né? Então isso é muito individualizado, então não existe uma metodologia única. Obviamente, eu estudei muito e a gente foi muito preparado, só que você tem que... A preparação na prática é muito importante. Então assim, eu já lidei com times de diferentes tamanhos e diferentes características, porque eu já lidei com um time totalmente brasileiro, que é o que eu tenho hoje, mas eu já tive um time no Pinterest que era brasileiro, mexicano e americano. E aí tem várias questões de como cada um performa, de como você se comunica com cada um deles. Cara, cultura é uma parada muito doida. A gente nunca teve nenhum gringo, pelo menos não que eu lembre aqui no time, mas a gente
gente já a gente atende projetos de fora, assim. A gente teve um projeto recente que foi num país da América Central. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque, enfim, não sei onde isso aqui pode chegar e tal, então eu também não vou me sujeitar a passar por esse tipo de coisa. E, cara, era um país da América Central que atendia, tipo assim, ele era representante Latam ali, tipo, porque ele fazia essa conexão, né, tipo, América do Sul e América do Norte e tal. E a sede ficava lá e eles eram justamente essa interface ali, né, tipo... E, cara, culturalmente, assim, era muito diferente em termos de performance, em termos de cobrança. Tinha algumas coisas que a galera cobrava, assim, que você ficava olhando, vocês estão cobrando, tipo, por que isso é uma questão pra vocês? E tinham coisas que a gente achava mega importante que eles olhavam assim e falavam, cara, foda-se isso daí, sabe? Era muito engraçado, assim, a gente queria dar um gás muito grande no visual, porque a gente achava que o visual era uma merda, e eles falavam, cara, o que vocês fizerem aí tá bom, faz qualquer merda aí. O foco deles era muito nas fontes. Era a indústria farmacêutica, né, e tal, e óbvio que a gente se preocupa com as fontes, mas assim, eles iam na minúcia da fonte, assim, tipo, cara, tem uma vírgula errada que você colocou aqui e que não pode... Era uma parada bizarra. E era justamente essa cultura, né? Tipo, são culturas diferentes, são maneiras diferentes de enxergar o mundo. E é muito doido, porque a gente, principalmente com a internet, a gente acaba higienizando demais, né? Tipo, a maneira como a gente enxerga o mundo. A gente acaba tentando padronizar demais a nossa visão de mundo, achando que todo mundo pensa igual, achando que todo marketing funciona da mesma maneira, que toda a comunicação funciona da mesma maneira, e que toda mensagem chega da mesma maneira. E não, sabe? Tipo, é bem legal você ver essas formações, assim, pensar, entender como é que as pessoas fazem as coisas. Mas pra mim, a grande questão de trabalhar com times, o que sempre deu certo pra mim foi dar muita autonomia, muita liberdade pra esse time se desenvolver e fazer o que quer, escolher bem, né? Porque eu acho que essa é a grande questão, mas dar muita autonomia. Porque se eu contratei uma pessoa para cumprir aquela função, é porque eu acredito que ela vai cumprir aquela função. Mas eu também não vou deixar a pessoa solta no sentido de que ela tome todas as decisões e que ela vai seguir o caminho que ela quer. O meu papel como gestor, como líder, é dar direção. Então a grande questão é, eu vou fazer a pessoa entender o impacto do trabalho dela para o negócio. E aí ela pode tomar as decisões, porque ela sabe o que ela tem que fazer. Então, eu já mostrei isso aqui, eu já até mostrei o livro. Eu vou pegar, mas não vou mostrar não. Mas o que ele fala de autonomia e liberdade se junta muito com outro termo que é maestria. Quem criou isso aqui foi um cara chamado Daniel Pink. Ele é um desses escritores aí, tipo, teóricos, né? Tipo, da administração moderna e tal. É Daniel Pink, ó. Você vai, se quiser pesquisar, esse livro dele é muito bom. Eu não lembro o nome do livro, você vai pesquisar e você pode jogar esses termos aqui que você vai achar. Mas... ele fala que para você formar times classe A, você precisa dar essas três coisas pro time. Você precisa dar autonomia, você precisa dar liberdade, mas esse time também precisa de maestria. Esse time precisa ser mestre, precisa ser bom no que faz. Esse livro é bem maneiro, procurem ali depois. Eu acho que esse é um dos grandes segredos. E tem o do Robert Greene também, que é o Maestria, que é um livro lindíssimo. Ele tá aqui, ó, tipo, aqui, esse pretinho aqui, esse livro preto aqui. É livraço. Segredos que eu tento trabalhar com o meu time, que é clareza. Estamos todos seguindo nesse caminho. Cara, se você entender o que você tem que fazer, se você entender qual é a parte do processo que seu trabalho vai impactar no resultado final, você pode tomar decisões que façam sentido para o negócio. Você tem essa liberdade, eu posso confiar em você para tomar isso. Faz sentido. Isso tem a ver, em alguma medida, com aquele lance que você estava falando de, pô, se eu quero ter disrupção, eu preciso correr risco? Totalmente. Totalmente. Porque se todas as ideias tiverem que nascer da minha cabeça, eu tô ferrado e a gente não vai ter esse nível de criatividade que a gente tem. Então, assim, é um trabalho em equipe, é um trabalho que vai ser desenvolvido por várias pessoas. E cada pessoa tem que ter essa liberdade de poder pensar, de poder agir, de poder tomar um certo nível de decisão para que a gente siga num caminho. Se eu tiver que estar envolvido em cada parte do processo, eu viro um gargalo. E aí as coisas não vão andar porque dependem de eu sentar numa reunião e fazer a coisa andar. Então, é desgastante. Entendo. E para o time é frustrante também, né? Porque muitas vezes eles estão prontos, estão preparados para tomar essas decisões. E se eu começo a limitar demais, eu limito o crescimento deles também. Eu entendo. E isso é uma perspectiva interessante que ela não é, infelizmente, muito óbvia. Então, eu te falei aqui, parte do objetivo desse programa aqui. Só, eu tava anotando aqui, essa frase que ele soltou, ela é bem legal, assim, tipo, cara, se eu tiver envolvido, se eu tiver que me envolver em cada parte do processo, eu viro um gargalo. É muito real, mano.
É muito real, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tava discutindo com a Gabi agora no café da manhã, a gente apresentou uma concorrência ontem, aí a Gabi perguntou, mas você viu? Ficou legal com não sei o que? Eu falei, cara, não vi. Ela, pô, mas você é a pessoa que entende conteúdo. Eu não vi, assim, tipo, tá tudo bem, se eu não puder ter um time pra fazer isso, se eu tiver que me envolver em todo tipo de coisa que acontece, fudeu, eu não faço mais nada da minha vida, sabe? É legal você ter essa corroboração, né? Eu aprendi e é muito maluco como eu sempre aprendo. Essa parte especificamente, ela faz muito sentido e ressoa bastante com o que a gente faz aqui. Bom, você já entendeu aí como o Canva pensa, como o Canva faz. E eu também tentei te mostrar um pouco da maneira como a gente pensa e como a gente faz. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de abordagem, eu acho muito interessante você tentar acompanhar não só as lives que a gente faz toda quinta às 10, mas acompanhar aqui também o canal. Então se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário aqui também, me fala. O que você achou? Você já sabia como o Canva funcionava? Você já conhecia o Canva por dentro? Você gostou? Achou interessante? Você quer mais vídeos como esse? Me ajuda a te ajudar. Então deixa teu comentário aqui.